Na noite abafada do Rio de Janeiro, o salão de um luxuoso hotel brilhava como um diamante no coração da cidade. Entre risadas e taças de champanhe, uma mulher simples chamava a atenção. Mariana, uma mãe solteira de 32 anos que trabalhava como dançarina em eventos para sustentar o filho de 7. Enquanto os olhares se perdiam na opulência, um homem estrangeiro de terno impecável e olhar enigmático a observava em silêncio. Era Khaled Al-Mansour, um magnata de Dubai conhecido por transformar vidas com gestos extravagantes. Quando ele se aproximou e lhe ofereceu uma quantia impensável apenas para dançar uma única música, Mariana sentiu o coração acelerar. Não pelo dinheiro, mas por algo inexplicável naquele olhar distante. O que ela não imaginava era que aquele encontro mudaria tudo. Havia um segredo enterrado há anos prestes a ser revelado. Se você gosta de histórias reais e emocionantes como esta, inscreva-se agora no canal e prepare-se para o que vem a seguir. Mariana não sabia ao certo o que a deixava mais nervosa: a presença magnética daquele homem misterioso ou o olhar curioso das outras pessoas ao redor. As luzes do salão diminuíram e o som suave do saxofone preencheu o ar com uma melancolia quase palpável. Quando Khaled estendeu a mão, o toque dele foi firme, mas surpreendentemente gentil. Dançaram devagar, como se o tempo tivesse parado. Mariana sentia o perfume caro que ele usava e o peso de uma vida que ela jamais conheceria. Por alguns minutos, esqueceu o cansaço, as contas atrasadas e o medo constante de falhar como mãe. Mas algo na expressão de Khaled a desconcertava. Havia tristeza em seus olhos, uma sombra antiga, como se aquele homem carregasse um passado que o perseguia. Após a dança, ele pediu para conversar em particular. O convite a fez hesitar, mas a curiosidade falou mais alto. Subiram até o terraço do hotel, onde o vento noturno misturava o cheiro do mar com o perfume das flores ornamentais. Khaled observou o horizonte antes de falar, como quem procura coragem. "Você se parece muito com alguém que conheci há muitos anos", disse em português com um leve sotaque árabe. Mariana sorriu, desconcertada, achando que era apenas um elogio educado. Mas então ele tirou do bolso uma pequena fotografia amarelada. Na imagem, uma mulher jovem de olhos castanhos intensos sorria para a câmera. Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aquela mulher era idêntica à sua mãe, falecida quando ela tinha apenas 10 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Mariana tentou rir, dizer que era coincidência, mas a voz falhou. Khaled, com o olhar fixo na foto, explicou que há mais de 30 anos havia vivido uma breve história de amor no Brasil com uma mulher chamada Ana Clara. Ela desaparecera repentinamente, sem deixar rastros. Desde então, ele jamais conseguiu esquecê-la. O coração de Mariana batia acelerado, tentando processar o impossível. Ana Clara era o nome de sua mãe. "Ela tinha uma filha pequena", murmurou Khaled, como se falasse para si mesmo. Mariana sentiu o corpo gelar. "Sim", respondeu quase sem voz, "essa filha sou eu." O magnata deu um passo para trás, o rosto tomado por espanto. Durante alguns segundos tudo ficou em silêncio. Apenas o som distante das ondas quebrando contra as pedras lá embaixo. Khaled levou a mão ao peito, emocionado, e as lágrimas começaram a rolar. "Então, você é minha filha?", perguntou com um tremor na voz que Mariana jamais esqueceria. A revelação caiu sobre ela como uma tempestade. O homem que acabara de lhe pagar uma fortuna para dançar era, na verdade, seu pai biológico. Um pai que ela acreditava nunca ter existido. Em meio ao choque, uma mistura de raiva e ternura começou a crescer dentro dela. Era injusto. Ele estivera ausente por toda a vida dela, enquanto ela lutava sozinha, equilibrando trabalho e maternidade. Mas também havia algo mais profundo ali, uma conexão inegável, uma peça que faltava em sua própria história. Khaled pediu perdão, dizendo que jamais soubera da existência de uma filha. Mariana não respondeu. O vento soprou mais forte e o som distante da cidade pareceu ecoar a dor e o espanto que os dois compartilhavam. Aquela noite, que começara com luxo e dança, terminava com uma verdade que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar.
E o pior ainda estava por vir. Mariana passou os dias seguintes em um turbilhão emocional. Tentava seguir a rotina, levar o filho, Lucas, à escola, ensaiar para o próximo evento, mas a cabeça permanecia em Dubai, ou melhor, no homem que agora dizia ser seu pai. As lembranças da infância voltaram como fragmentos de um quebra-cabeça incompleto. O olhar triste da mãe, as cartas que ela escondia, as noites em que chorava em silêncio. Tudo fazia sentido agora. Ana Clara havia amado um estrangeiro, mas algo os separara antes que ele soubesse da gravidez. Mariana, sozinha, cresceu acreditando que o pai fora apenas uma ausência sem nome. E agora, 30 anos depois, o destino lhe pregava uma peça cruel: reencontrá-lo por acaso, como dançarina contratada para entreter milionários. Khaled tentou se aproximar. Mandou flores, ligou diversas vezes, enviou mensagens em que misturava arrependimento e esperança. Mariana, porém, não sabia o que sentir. Havia mágoa, sim, mas também uma curiosidade dolorosa. Quem era aquele homem além do magnata das manchetes? Por que ele parecia tão quebrado por dentro? A resposta veio dias depois, quando ele pediu para encontrá-la novamente. Desta vez, em um café discreto em Ipanema. Ela quase não foi, mas algo dentro dela, talvez a vontade de entender, a fez aceitar. Quando o viu, percebeu que ele não era mais o mesmo homem confiante da festa. Estava abatido, com olheiras profundas e um olhar cansado. "Mariana", disse ele, "não quero que pense que estou tentando comprar seu perdão. Só quero contar o que aconteceu." Então, pela primeira vez, ela ouviu toda a história. Khaled contou que nos anos 90, viera ao Brasil em uma viagem de negócios e se apaixonara por Ana Clara, uma jovem professora de dança. Passaram 3 meses juntos, até que ele precisou voltar a Dubai. Prometeu que voltaria, mas o destino interveio. O pai de Khaled adoeceu. E em meio às pressões familiares e ao dever de assumir os negócios, ele perdeu contato. Anos depois, quando finalmente retornou ao Brasil, soube que Ana Clara havia morrido em um acidente de carro. Mariana ouviu em silêncio, as mãos tremendo sobre a mesa. O que dizer a um homem que perdera o amor da vida e a filha sem saber que ela existia? Mesmo assim, havia algo que a inquietava. "Por que agora?", perguntou. Khaled hesitou. Então, com a voz embargada, revelou o motivo real de sua viagem ao Brasil. Estava doente. Um câncer raro, em estágio avançado. "Tenho poucos meses, talvez semanas. Não queria morrer sem saber quem eu era de verdade, sem saber se ela deixou algo de nós neste mundo." A confissão caiu como uma lâmina fria sobre Mariana. O ressentimento se misturou com a compaixão. Pela primeira vez, ela viu o homem à sua frente não como um magnata distante, mas como um ser humano fragilizado, implorando por uma segunda chance que o tempo já não podia conceder. Khaled, entre lágrimas, pediu apenas para conhecê-la melhor e conhecer o neto. Mariana resistiu, mas no fundo sabia que negar seria também negar uma parte de si mesma. Nos dias seguintes, a relação começou a se reconstruir de maneira tímida. Khaled conheceu Lucas, encantou-se com o menino e passou a visitá-lo sempre que podia. Mariana, aos poucos, começou a enxergar o pai que nunca teve. Porém, enquanto uma nova ligação nascia, a sombra da doença avançava implacável. E quando parecia que o perdão enfim seria possível, um novo segredo viria à tona. Um segredo que colocaria em dúvida tudo o que ela acreditava saber sobre sua própria origem. As semanas seguintes foram um misto de ternura e angústia. Khaled, mesmo debilitado, insistia em aproveitar cada instante ao lado de Mariana e de Lucas. Levava o menino para passear na Lagoa Rodrigo de Freitas, contava histórias sobre o deserto e os arranha-céus de Dubai, e o pequeno o ouvia fascinado, chamando-o carinhosamente de Vovô Cal. Para Mariana era estranho. Aquele homem que antes representava um mundo distante, agora fazia parte da rotina simples de sua vida. Às vezes, ela o observava sorrindo para o neto e sentia o coração apertar, imaginando como teria sido sua infância se ele estivesse presente. Era como se o tempo estivesse tentando devolver, de forma tardia e dolorosa,
tudo o que a vida lhes havia tirado. Mas havia algo que não saía da cabeça dela. Uma noite, enquanto organizava as coisas da mãe em uma velha caixa guardada no armário, Mariana encontrou uma carta lacrada, endereçada a K.A.M., as mesmas iniciais de Khaled Al-Mansur. O papel estava amarelado, a tinta desbotada, mas a caligrafia de Ana Clara era inconfundível. As mãos de Mariana tremiam quando começou a ler. A carta era uma confissão. Ana Clara revelava que, na época em que engravidou, não tinha certeza se o pai da criança era realmente Khaled. Pouco antes de conhecê-lo, ela havia se envolvido com outro homem, um empresário brasileiro chamado Alberto Nogueira. O relacionamento fora breve, mas intenso, e ele desaparecera misteriosamente depois que soube da gravidez. Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. Todo o alicerce emocional construído nas últimas semanas desmoronava. Será que Khaled era mesmo seu pai? E se não fosse, o que aquilo significava para tudo o que estavam vivendo? Guardou a carta sem dizer nada, mas a dúvida começou a corroê-la por dentro. Observava Khaled com outros olhos, sem saber se sentia culpa, medo ou pena. Ele, por sua vez, parecia cada vez mais frágil, debilitado pelos tratamentos e pelo tempo que escapava. Em uma manhã chuvosa, durante o café, Mariana decidiu contar a verdade. Tirou a carta da bolsa e a colocou sobre a mesa. Khaled a olhou, surpreso, e reconheceu de imediato a letra de Ana Clara. Quando terminou a leitura, ficou em silêncio por longos minutos. Depois respirou fundo e disse: "Mesmo que o sangue não nos una, o amor já nos uniu." As palavras dele ecoaram fundo no coração de Mariana. Ela chorou, incapaz de conter a emoção. Ele segurou sua mão e acrescentou: "O que importa não é o passado, é o que fazemos com o tempo que ainda temos." A partir desse dia, algo mudou entre eles. A dúvida permaneceu, mas já não era o foco. Era como se ambos tivessem decidido que, independentemente da verdade biológica, o laço que haviam construído era real. Lucas, alheio à complexidade daquela história, continuava a ver Khaled como um avô amoroso. E isso, de certa forma, curava feridas antigas. Mas o destino, mais uma vez, não seria generoso. Os exames de Khaled pioraram e os médicos disseram que ele teria apenas algumas semanas. Mariana sentiu um desespero silencioso tomar conta de si. Pela primeira vez, temeu perder alguém que havia acabado de encontrar. E enquanto a vida do magnata se apagava lentamente, um último pedido sairia de seus lábios. Um pedido que mudaria para sempre o rumo da vida de Mariana e de seu filho. Nos dias que se seguiram, o tempo parecia se esfarelar entre os dedos de Mariana. Cada amanhecer trazia uma nova despedida silenciosa. Khaled já não tinha forças para sair de casa. Os passeios com Lucas se transformaram em pequenas conversas no sofá da sala, onde o menino, com inocência e carinho, segurava a mão do avô enquanto falava sobre os planos para o futuro. Mariana observava tudo com o coração dividido entre gratidão e medo. Nunca imaginara que o amor pudesse nascer tão tarde e, ao mesmo tempo, ser tão profundo. As paredes simples do apartamento pareciam abrigar agora um mundo inteiro de sentimentos: perdão, reconciliação e o inevitável adeus que se aproximava. Certa tarde, enquanto a chuva fina caía lá fora, Khaled chamou Mariana até o quarto. Ele estava pálido, mas o olhar ainda carregava aquela serenidade que ela aprendera a admirar. "Eu quero te pedir uma última coisa", disse com a voz fraca. "Quero que leve Lucas para conhecer Dubai um dia. Mostre a ele de onde venho, quem eu fui, e diga que o avô dele acreditava que o amor é a única herança que realmente importa." Mariana tentou conter as lágrimas, mas falhou. Prometeu que faria isso, segurando a mão dele com toda a força que ainda tinha. Nos dias seguintes, Khaled piorou. No hospital, cercado de aparelhos e do silêncio pesado das despedidas, ele pediu que Mariana abrisse uma pequena caixa que trouxera consigo. Dentro, havia um envelope com documentos e uma carta escrita de próprio punho. "Para Mariana, minha filha, de sangue ou de alma." Na carta, ele deixava parte de sua fortuna em nome de Lucas, garantindo que o menino tivesse oportunidades que ela nunca teve. Mas o conteúdo mais tocante era o final.
Você me ensinou que o perdão é a forma mais pura de amor. Obrigado por me deixar ser seu pai, ainda que por pouco tempo. Khaled morreu na madrugada seguinte. A notícia foi recebida com um silêncio que pareceu durar horas. Mariana sentou-se à beira da cama e segurou a mão dele até o último suspiro. Lágrimas caíam, mas havia paz. Uma paz estranha, profunda, que vinha da certeza de que, de alguma forma, eles haviam se encontrado no tempo certo, mesmo que tarde demais. Semanas depois, Mariana viajou com Lucas para o deserto, cumprindo a promessa. Lá, de frente para o pôr do sol, ela espalhou parte das cinzas de Khaled e sussurrou: "O amor é a única herança que importa." Lucas, curioso, perguntou o que aquilo significava. Mariana sorriu e respondeu: "Significa que tudo o que damos de verdade fica, mesmo quando a gente vai embora." De volta ao Brasil, ela decidiu abrir uma escola de dança em homenagem à mãe e a Khaled, oferecendo bolsas para mães solteiras e crianças em situação vulnerável. A dor se transformara em propósito, e toda vez que entrava no salão iluminado, Mariana sentia que ele ainda estava ali, no som da música, no sorriso do filho, na vida que continuava. Meses se passaram desde a morte de Khaled, mas sua presença continuava viva nos pequenos detalhes do dia a dia. O apartamento de Mariana ainda guardava o cheiro do perfume árabe que ele usava, e a voz dele parecia ecoar em lembranças que insistiam em visitá-la durante a madrugada. O luto não era mais uma ferida aberta. Era uma cicatriz que pulsava suavemente, lembrando-a de tudo o que vivera. A escola de dança, agora chamada Instituto Ana N. Khaled, começava a crescer. Mariana trabalhava incansavelmente, não apenas como professora, mas como mentora de dezenas de mulheres que, assim como ela, sabiam o que era lutar sozinhas. Cada passo de dança, cada olhar emocionado das alunas, era uma homenagem silenciosa a quem a ensinara que o amor pode nascer até mesmo no meio da dor. Lucas também mudara. O menino que antes via o mundo com curiosidade, agora parecia carregar uma maturidade precoce. Guardava com orgulho a pequena bússola dourada que Khaled lhe dera no último encontro, dizendo que aquele objeto o guiaria sempre para casa, onde quer que o deserto da vida o levasse. Um dia, ao fim da aula, Lucas subiu ao palco vazio e perguntou: "Mamãe, o vovô ainda pode me ver?" Mariana se ajoelhou, segurou as mãos do filho e respondeu: "Ele te vê no seu sorriso, no seu coração e em tudo que você sonha." A criança sorriu e, sem perceber, ensinou à mãe a forma mais pura de continuar: vivendo. Mas o destino, mais uma vez, ainda reservava um último capítulo. Certo dia, um advogado procurou Mariana com uma notícia inesperada. Alberto Nogueira, o homem mencionado na carta da mãe, havia falecido recentemente e deixado um testamento. Dentro do envelope havia uma carta manuscrita. "Se você está lendo isso, é porque o tempo finalmente me cobrou o silêncio. Eu sou o verdadeiro pai de Mariana." Ela ficou imóvel. O sangue pareceu parar de correr. Durante minutos, apenas encarou as palavras, sem conseguir respirar. O mundo girava outra vez. Todas as certezas, os sentimentos, os gestos compartilhados com Khaled. Tudo ganhava um novo significado. Chorou, não de raiva, mas de confusão. Como lidar com uma verdade que chegava tarde demais? Khaled não era seu pai biológico, mas fora o único a escolher ser. Ele não precisava de DNA para amá-la, e talvez esse fosse o verdadeiro sentido da paternidade. Naquela noite, sentada sozinha no estúdio escuro, Mariana ligou o som e começou a dançar. Dançou como se as lembranças tivessem corpo, como se cada passo fosse uma despedida e um recomeço ao mesmo tempo. Lágrimas se misturavam ao suor, e a música, suave e melancólica, parecia vir de algum lugar entre o céu e a memória. Quando a canção terminou, ela sorriu. Entendia, enfim, que sua história não era sobre tragédias ou revelações. Era sobre amor em suas formas mais inesperadas. Dias depois, colocou a carta ao lado da foto de Khaled e da mãe. "Vocês dois me ensinaram o mesmo", murmurou. "Que o amor não precisa ser explicado, só vivido." E então apagou as luzes, deixando que o silêncio tomasse conta da sala. Era o fim de uma história,
e o começo de uma nova vida. O tempo passou e com ele a vida de Mariana tomou um novo rumo. O Instituto Anna and Khaled se tornou um projeto reconhecido nacionalmente, atraindo a atenção da mídia e apoio de patrocinadores. Mulheres de todo o Brasil procuravam o espaço para recomeçar. Mães que haviam sido abandonadas, jovens sem oportunidades, pessoas em busca de uma segunda chance. Mariana, agora com um brilho maduro no olhar, dedicava cada conquista à memória dos dois homens que de formas diferentes haviam moldado seu destino. Era como se, ao dançar e ensinar, ela reconstruísse as partes fragmentadas de sua própria história. Certa tarde, após o encerramento de uma apresentação beneficente, Mariana foi abordada por uma jornalista que queria transformar sua história em um documentário. No início, ela hesitou. Reviver o passado seria doloroso, mas ao olhar para o público emocionado, decidiu que aquele relato não era apenas dela. Era o de muitas pessoas que haviam amado, perdoado e se reconstruído. Aceitou o convite, com uma condição. O título deveria ser "O amor é a única herança que importa". A frase, agora símbolo de sua trajetória, se tornara uma espécie de mantra para todos ao seu redor. Durante as gravações, ela revisitou lugares importantes. O hotel onde conheceu Khaled, o café em Ipanema, onde ele lhe revelara a doença, e até o pequeno terraço onde descobrira o segredo sobre sua mãe. Cada espaço parecia conter ecos do que vivera. Às vezes ela se via emocionada demais para continuar, mas Lucas, agora com 12 anos, estava sempre por perto, segurando sua mão e lembrando-a de que aquela história precisava ser contada, porque, de certa forma, pertencia a ele também. Quando o documentário foi lançado, as reações foram arrebatadoras. Milhares de comentários inundaram as redes sociais. Pessoas se diziam tocadas, inspiradas, transformadas. Algumas confessavam ter procurado pais ausentes. Outras diziam ter perdoado erros antigos. Mariana assistia a tudo com humildade e uma paz serena. Percebia que o ciclo estava completo. O que começara como um acaso, uma dança comprada em uma noite luxuosa, tornara-se um legado de empatia e humanidade. Uma noite após o sucesso do filme, ela voltou sozinha ao estúdio vazio. As luzes estavam apagadas, mas a lua entrava pelas janelas, iluminando o piso de madeira. Colocou uma música suave e começou a dançar. Cada movimento era uma lembrança. O toque de Khaled, o sorriso da mãe, o abraço do filho. E, no meio da dança, sentiu algo inexplicável. Uma presença calma, como se alguém estivesse ali, observando em silêncio. Sorriu. Sabia que não estava sozinha. Quando a música terminou, ela se sentou no chão e olhou para o teto, murmurando: "Obrigada por ter me encontrado naquela noite." Lá fora, o vento soprava leve, como uma resposta. O ciclo estava encerrado, mas o amor, esse, eterno e invisível, continuava dançando com ela. O sucesso do documentário transformou completamente a vida de Mariana e de todos ao redor dela. O Instituto Anna and Khaled recebeu novos apoios, parcerias e convites internacionais. De repente, aquela mulher que um dia dançava para sobreviver se tornara símbolo de superação e coragem. Mas, mesmo com toda a visibilidade, ela nunca perdeu a simplicidade. Continuava chegando cedo para limpar o chão do estúdio, orientando cada aluna com o mesmo carinho de antes. Para ela, o verdadeiro sucesso não era o reconhecimento. Era ver mulheres descobrindo que ainda podiam sonhar, que o passado não define o futuro. Em uma das aulas, uma jovem chamada Sofia, mãe solteira e recém-desempregada, a procurou em lágrimas. "Professora, eu achava que minha vida tinha acabado, mas quando vi sua história, percebi que ainda posso recomeçar." Mariana a abraçou, sentindo-se espelhada naquela mulher. Era como olhar para si mesma anos atrás. A partir daquele momento, decidiu que usaria cada dia de sua vida para multiplicar o amor que um dia recebeu. Não o amor romântico, mas aquele que cura, que acolhe, que ensina. Naquele mesmo ano, ela e Lucas viajaram novamente para Dubai. Desta vez, não como turistas, mas como convidados de honra de uma fundação criada em nome de Khaled. Durante a cerimônia,
Mariana subiu ao palco e, diante de centenas de pessoas, disse algo que ficou gravado. O dinheiro pode erguer impérios, mas só o amor constrói o que o tempo não destrói. O auditório ficou em silêncio. E por um instante, ela sentiu como se Khaled estivesse ali, sorrindo em meio à multidão. De volta ao Brasil, sua história virou livro, depois série, e inspirou milhares de pessoas. Mas, no fundo, Mariana sabia que sua maior missão estava nas pequenas coisas. Ensinar uma menina a dançar, ouvir uma mãe desesperada, oferecer esperança a quem já não acreditava mais. O legado de Khaled e de Ana Clara não era feito de ouro, mas de gestos, e ela carregava isso com orgulho. Em uma noite de sábado, ao final de mais uma apresentação beneficente, Mariana olhou para o público emocionado e respirou fundo. Se existe algo que aprendi, disse, é que ninguém chega ao fim da vida querendo mais dinheiro. Todos querem mais tempo, mais amor, mais perdão. A plateia se levantou em aplausos. Lucas, agora adolescente, correu para abraçá-la. Naquele instante, Mariana compreendeu que o ciclo da dor havia se transformado definitivamente em um ciclo de amor. A câmera do canal se aproxima, o foco vai para o rosto sereno de Mariana e a narração encerra. Alguns encontros mudam destinos, outros salvam vidas, e às vezes ambos acontecem ao mesmo tempo. Agora, se você sentiu o peso e a beleza dessa história, não saia sem agir. Inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e comente aí embaixo a frase que resume tudo. O dinheiro ergue impérios, mas só o amor constrói o que o tempo não destrói. E não esqueça, a próxima história vai te emocionar ainda mais. Então ative o sininho e venha descobrir o poder do amor em seu próximo capítulo.